Fala, piadas e gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o Júlio, o host mais perdido do sul do mundo. Estamos hoje com o Gabriel, também historiador e fez 4 livros já e está estudando história, vai ser professor logo logo, mas espere, vocês vão ver o que ele fez nos livros dele e vão descobrir mais. Mas antes, vamos para os nossos patrocinadores, o iCrepe, com um crepe delicioso de chocolate branco, que é uma maravilha. Uma dica, como gelado. Gelado ele fica durinho assim, fica, nossa, maravilha. E também carne seca, ele também tá com carne seca e um chocolate preto que é uma delícia, cara. Esse carne seca eu vou experimentar agora durante, então não ligue de eu estar comendo porque é muito bom. Então vão lá, sigam eles no iCrepe no Instagram, peçam no iFood, vocês não vão se arrepender. É uma delícia, é bem recheado. Está de dieta, pede de frango, vai vir uma porção boa, a massa é bem levezinha e é uma delícia. Não é aquele crepe de palitinho, vocês vão ver, é uma delícia. Sigam eles lá nas redes sociais. Também Marcelinho Tatu, o artista do preto e branco. O cara tem tatuagens sensacionais, dá uma olhadinha no Instagram deles, tatuagens realistas e que cabe no seu bolso. Então vão lá, sigam eles, mandam um direct lá, vejam um orçamento para vocês fazerem e diga que vocês seguem o podcast daí, mostra para eles lá, talvez o Marcelo dê um desconto lá para vocês. E também Barbearia Gentleman's, o melhor lugar para se cortar cabelo em Curitiba. Eles têm um plano mensal que você vai lá, paga por mês e corta o cabelo quantas vezes você quiser. E tem um outro plano que vocês cortam além de cortar o cabelo quando vocês quiserem, você pode fazer a barba quantas vezes vocês quiserem no mês. Então vão lá, vejam os planos deles mensais. O lugar é sensacional, é muito legal, tem uma televisãozinha, passa jogos ali, você pode tomar uma cerveja, se você for mensalista, você pode tomar uma cerveja de graça também. Uma cerveja, uma coca, o que você quiser. Tem um videogame do outro lado para você jogar, para se distrair, caso teu horário ainda vai ser o próximo. Então venham aqui no Barberia Gentleman's, entra no Instagram deles, vejam o endereço, vejam ali as mensalidades, que é tranquilinho para pagar. Então sigam eles também. E sigam também o podcast daí lá no YouTube, aqui no Instagram. E lá no Instagram também. É fácil ali, tá escrito podcast daí. E vou contar um segredinho pra vocês. Seguir tanto no Instagram quanto no YouTube é de graça. É de graça, não custa nada pra vocês. Sigam lá, vai fazer a gente crescer. Vocês vão fazer parte disso e a gente vai trazer cada vez mais pessoas pra cá. Tá bom? Então vamos. Chega de conversa e vamos falar sobre suas coisas. Como é que tá, Gabriel? Tudo Oi, certo? Júlio, tudo bem? Um prazer inenarrável estar aqui hoje. Quem é Gabriel? Gabriel, acredito que seja uma pessoa dedicada ao que faz, uma pessoa que gosta de expressar e compartilhar suas ideias, seus pontos de vista sobre o mundo. Eu acho que daí vem o processo de escrita e que gosta de interpretar a realidade a partir da história. Eu acho que daí vem a história. Oh, que legal. E, cara, desculpa quantos anos você tem agora. 22. E a ideia de fazer história, cara, porque não é uma coisa que assim a pessoa entra lá na quinta série e fala, quero ser professor de história. Não, né? Não, na realidade, eu acredito que desde criança eu tenho esse desejo de ser professor. Realmente, sabe quando você é criança e as pessoas falam, quero ser astronauta, quero ser policial? Sempre falei, eu quero ser professor. E em relação ao professor de história, a princípio eu queria fazer letras, na verdade. Eu acho que por essa conexão com a literatura. Só que eu percebi em um determinado momento que eu comecei a me interessar muito mais pelo contexto histórico da literatura do que pela literatura em si, ou até mesmo pela parte gramatical que eu teria que lidar se eu fosse um estudante de letras. Então, acredito que daí venha o meu interesse pela história. Legal. Gente, carne seca é muito bom, cara. Esse carne seca é muito bom e tem tipo um creme, eu acho que é catupiry, cara. Ou tipo um requeijão muito bom. Muito bom, vale a pena vocês pedirem lá. Ou no crepe lá e peço, cara, é muito gostoso. E você é tão novo, 22 anos. Claro, tem muita gente que escreve novo, né? Você vai ver lá os escritores, muitos começaram jovens, sim. Mas, cara, uma criança, ela não vai lá e fala, eu quero escrever um livro, eu quero escrever. Mal escreve um texto. Uma criança na escola, ali, 15 linhas. Como é que surgiu a paixão por escrever, assim? Principalmente a partir do momento que eu percebi a escrita como uma possibilidade de expressar meus sentimentos e minhas opiniões. Eu acredito muito na literatura como esse papel de troca, o papel de troca com o outro. Então você lê coisas com as quais você
ou possa se identificar, ou você possa perceber um ponto de vista diferente de uma realidade que talvez não seja tão próxima da sua, Uhum. mas você pode trazer essa troca de experiências uma coisa muito interessante. E a partir do momento que eu percebi a escrita como uma forma de expor um pouco das minhas próprias vivências, das minhas experiências, das minhas observações sobre o mundo, e que eu percebi principalmente, inclusive eu acredito que nesse quesito, depois de eu ter publicado meu primeiro livro, mas o potencial que isso tem de gerar identificação com as pessoas foi uma coisa muito especial para mim. Uhum. E como que publica um livro? Como que funciona toda a parte ali? Não é só você escrever, você tem que procurar Exato. como que é. Hoje existem dois métodos de publicação. O Uhum. método tradicional, no qual você procura uma editora que basicamente se responsabiliza por todo o processo de publicação para você. Mas no meu caso, eu publiquei o meu livro de forma independente. Existem inúmeras plataformas por onde você pode publicar de forma independente. No meu caso, eu publiquei pelo Kindle da Amazon, a edição Uhum. digital, e a edição impressa pela editora Wiclap, que também é uma editora que publica de forma Oh, o independente Icrep, nossa, livros aqui, ó. impressos. O Icrep, nossa. Bem próximo. Mas nesse caso você se responsabiliza por todo o processo de criação do livro. Então, Uhum. tanto eu faço a escrita do livro, quanto posteriormente eu tenho que procurar profissionais que sejam necessários para que o livro seja entregue pronto para os leitores. Ah, Então, tá, mas tanto. você tem que procurar, não é a plataforma Não. que vai te indicar tudo, ó, isso aqui faz isso aqui, isso aqui faz isso aqui, você só tem que escrever. Nesse caso, não. Eu conheço uma plataforma que se chama Clube de Autores, que ele Ah, até tem alguns profissionais que você pode contratar a partir da própria plataforma que faz esse processo para você. uhum. Mas na maioria das plataformas, quanto também no meu caso, o que eu considero inclusive uma coisa benéfica para mim, porque eu sou uma pessoa um pouco controladora, eu gosto de ter todo esse controle do processo criativo da publicação do livro, mas eu procuro designer, eu procuro pessoas que fazem a revisão do livro, a revisão ortográfica, a revisão da própria estrutura da história. Precisa também de diagramadores, designer também para fazer a diagramação do livro, no caso do livro impresso. É um processo um pouco complexo, mas eu realmente gosto de assumir à frente disso e garantir que o livro seja entregue para os leitores da forma como eu concebi. Mas como é que é assim? O cara vai lá, faz o gráfico, faz o negócio, te manda, você pode rejeitar e Posso. mandar fazer outro. Na maioria dos casos, sim. Isso depende também do seu contrato que você tenha com essa pessoa. Por exemplo, se você é um designer, você pode determinar: eu ofereço para você 2, 5 alterações Uhum. gratuitas. E depois disso, caso você não tenha ficado satisfeito, bom, depende do seu contrato. Ele devolve o seu dinheiro ou você paga para que ele faça um novo projeto. A maioria das capas dos meus livros foram bem tranquilas de fazer. Eu passei a ideia e passei referências também do que eu gostaria que ficasse parecido para o designer. As partes que eu fiquei insatisfeito, inclusive, eu fui lá e eu mesmo fiz. Ah, é? Uhum. Então, é bem tranquilo esse processo, na verdade. E ele serve só pra livros ou também, tipo, a pessoa quer escrever uma HQ? Também serve. Serve? Uhum, qualquer tipo de publicação. Pô, que legal, cara. Porque antes era muito mais difícil você divulgar um livro, porque essa é uma forma independente, né? Exato. Mas caso você lance esse negócio na plataforma, de uma forma independente, e uma Sim. escritora, um lugar, não é estúdio, como é que se fala? Uma editora. Uma editora quiser comprar o teu livro, tua ideia, ela pode? Ou ela pode pegar de graça? Como é que ela faz? Ou ela pode pegar aquilo lá, porque é registrado o livro que você faz ou não? É Quando é forma de... registrado. Ah, Uhum. então elas não podem pegar de graça, então ela vai ter que pagar um tanto. Mas ela pode entrar nesse lugar e falar, gostei disso aqui, vou pegar e quero convidar ele pra participar da editora. Pode ou não? Pode sim, existem muitos casos em que isso aconteceu e acabou inclusive virando um livro extraordinariamente grande, como, por exemplo, o próprio 50 Tons de Cinza, que é um dos maiores best-sellers da nossa geração. A princípio, ele foi concebido como uma fanfic de Crepúsculo, não era nenhum livro. Ele foi publicado como uma fanfic. É uma história que se faz a partir de outra que já existe. Eu acredito que a maioria das pessoas já estão familiarizadas com isso. Mas a partir do momento que isso começou a fazer sucesso, ele foi editado para virar um livro. E acabou virando filme. É um best-seller que todo mundo conhece. Ah, então ele começou como uma produção independente, então. Começou como uma produção Ah, eu não sabia independente. dessa parte. Eu achei que era
Foi direto pra editora, tudo? Não. E realmente existem bastante casos que eu vejo aqui do Brasil mesmo, de escritores que começaram independentes e que por ter um número expressivo de leitores na rede social, ou na plataforma de publicação, Hum. acabaram chamando a atenção de editores e acabaram virando um livro de publicação tradicional. Isso para você produzir o teu livro independente, você usa essa plataforma, certo? Exato. Mas pra pessoa comprar, ela compra nessa plataforma, pra ela ler o teu livro, ela vai comprar nessa plataforma ou não? Aí você tem que jogar pra outro tipo de plataforma. No caso da Wiclap, a pessoa compra meu livro, a editora imprime sob demanda. Então, por exemplo, se você entrar hoje no site da editora e fazer uma compra, a editora tem 5 dias para produção, mais o tempo de entrega, 2 dias no caso, para entregar o livro na sua casa. Não é um livro que está pronto no estoque da editora, eles imprimem sob demanda e você recebe o livro impresso. E no caso da Amazon, é a leitura pelo Kindle. Então, não necessariamente apenas pelo Kindle. Ele fica na sua conta da Amazon e você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu celular, você pode baixar no computador, no tablet ou no Kindle, que é o e-reader da Amazon, no qual as pessoas leem os e-books que eles E adquirem. você tem que pagar alguma coisa pra Amazon ou não? Não, a Amazon fica com. Perdão, eu fico com 70% dos royalties do meu livro e a Amazon fica com 30%. Então é uma porcentagem na realidade das vendas. E nesse outro que você falou que tem toda a produção, quanto que é a Nesse outro, a diferença? editora cobra o preço de custo do livro, então que demanda a produção. Em torno aproximadamente R$ 20 para produzir o livro, mais uma parte que fica com a editora que é fixa. É, e eu determino quanto eu quero ganhar em cima disso. Então, vamos supor que eu queira ganhar R$ 5 por venda. Aham, Esses R$ 5, eles são acrescidos ao preço final do livro, que daí é o que vai pra mim. entendi. Se eles quiserem cobrar R$ 79,90, eles cobram e você ganha R$ 5 em cima. Ou não, é um Exato. preço tranquilinho assim. É um preço tranquilo. Como eu mencionei, aproximadamente um livro de 200 páginas, que é o tamanho dos meus livros, eles ficam em R$ 20 para produção. Porra, Então é tranquilo. mas o quanto eles cobram pra vender esse livro? Essa plataforma, você não sabe o preço final? O preço final ele é determinado conforme eu queira, quanto eu decida, conforme eu expliquei. Então, tem esse preço de produção de R$ 20, nisso já está incluso, aproximadamente, claro, mas nisso já está incluso que fica com a editora. Eu coloco que quero ganhar, vamos supor, R$ 10 por venda do livro, o preço final acaba ficando em Ah, R$ 30. tá. O preço final vai ficar Isso. sempre. Ah, entendi. Aham. Entendi. O deles é 20 sempre e você cobra o tanto que você quer em cima. Exato, Se, depende se do tipo do quiser. livro, do tipo de Aham. papel que você escolhe, você tem a possibilidade de escolher tudo como seu livro vai ser. Então, se você quer fazer em papel crochê, papel office, papel Se pólen, for que é mais aquela folha. páginas, sai mais caro. Exato. E Aham. assim vai indo. O Cada. tamanho do livro também é você que determina, então Aham. você tem todo o controle dessa parte e dependendo das suas escolhas, o livro pode ficar mais caro ou mais barato. Entendi, entendi. Se eu quiser fazer um gibi da estilo da Mônica, sai mais barato. Isso é mais barato. Entendi. Bacana, cara. Pra pessoa que quer fazer coisas independentes, assim, muita gente tem ideias pra fazer livros, ou até anime, ou um HQ, e tipo, ah, mas eu não sei desenhar. Ah, mas eu não sei fazer. Então, as plataformas te dão esse direcionamento. Então, Principalmente essa, né, que você falou, não a Amazon. sim. É, oh, bacana, legal. E, porra, 200 páginas, você escreveu um dos livros. Tem gente na escola que não aguenta escrever 15 linhas, cara. Você pega numa faculdade, fazer um vestibular, a pessoa, porra, 50 linhas, não. Eu tenho 2 livros que são um pouco maiores, que é o Diário de uma POC Venenosa. Meu primeiro livro, ele tem aproximadamente essas 200 páginas, 190 páginas, 200, isso depende, né, da diagramação. E o Karma também é um livro um pouco maior, são os meus 2 livros grandes. E eu tenho 2 livros que são menorzinhos, eles têm 100 páginas, você lê em uma sentada, que é o Bad Blood e o Paraíso Frágil, meu segundo e quarto livro, respectivamente. É, já chegamos no teu livro que eu quero saber qual que é a história de cada um, se é uma continuação e tal. Mas vamos pra tua faculdade, cara. Você faz faculdade de história, aonde? Exato, eu tô me formando esse semestre em História na PUC. Legal, cara. E como é que é a faculdade de história? Pra quem quer fazer uma faculdade de história, como é que é o início? Se é maçante, a pessoa já não tá desistir ou não, é muito empolgante. E esse final que você tá, como que é? No meu caso, foi muito empolgante. Quando eu entrei, eu realmente percebi que eu estava no curso certo
eu realmente me apaixonei pelo que eu estava fazendo. Você aprende tanto todos os movimentos da história, todos os períodos da história, todas as eras da história. Então você tem disciplinas, vamos supor, história moderna, história do Brasil República, história do Brasil Colônia. Você aprende cada período histórico na faculdade e você aprende também como fazer uma pesquisa histórica, como se faz pesquisa em histórica, como você interpreta um documento histórico, como você trabalha com uma fonte primária, que daí são matérias de teoria da história e assim por diante. Mas o que tudo você estuda em história? Você tem que estudar todas as histórias do mundo, né? Tem muitas outras matérias, tem matemática no meio da história, como que é? Não, não tem matemática no meio da história. No meu caso, você aprende as principais eras da história, os principais períodos da história. Obviamente, você não vai decorar toda a história do mundo, tudo que aconteceu no mundo. Sim. O que eu falo é que na faculdade você aprende a como acessar o que você vai precisar no futuro para sua profissão. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro para mim. Você nunca vai sair da faculdade com toda a história do mundo decorada, mas você vai saber como trabalhar com isso. Uhum. Além dessas matérias sobre os períodos históricos, você tem também, como eu mencionei, matérias sobre como você trabalha com uma pesquisa histórica. E no meu caso, como eu fiz um curso de licenciatura, você tem também matérias pedagógicas. Então, são matérias de pedagogia que te passam uma base teórica sobre o trabalho em sala de aula. Tipo, mas quem vai lá e faz faculdade de história, ela faz só pensando em ser professor ou tem outras áreas que ela pode migrar? Existem outras áreas. No meu caso, como eu fiz licenciatura, é um curso voltado para ser professor. Mas, por exemplo, na própria PUC, hoje existe o curso de bacharelado, no qual você pode sair como um pesquisador de história, Pode fazer ser pesquisa em história. Oh, que legal. Sim. E você chegou a fazer estágio nessa parte de pesquisa ou não? Na parte de pesquisa, não. Todos os meus estágios realmente foram em sala de aula. Foi voltado a ser professor Exato. de história. Sabe qual a diferença do professor de história e de um soco? Não. É que o soco pode ser de direita. É... Ai, meu Deus. E chegou a dar estágio, assim, né, nas escolas, dar uma de professor, assim, ou não chegou? Cheguei sim. Na licenciatura, a gente tem 4 estágios obrigatórios. Os 2 primeiros são estágios de observação, no qual você vai para a sala de aula para observar a aula do professor. Então, você, ao final, faz um relatório, você observa todas as estratégias didáticas do professor em sala de aula, situações que acontecem na escola, e você faz um relatório ao final relatando essa experiência. Os 2 outros estágios que são do final são estágios de regência. Então, nesse caso, além de você, claro, fazer toda essa observação também, você também precisa dar aula, você também precisa planejar sua aula e você também precisa ministrá-la para os estudantes. No caso, é um estágio de regência para o ensino fundamental e um para o ensino médio. Uhum. Como é que será que é dar aula para pirralhado hoje em dia? É bastante... História, que eu sempre gostei de história. Eu, depois de velho, até hoje eu gosto de história. O canal que eu mais assisto é History. Uhum. Eu adoro ver sobre gigantes alimentos, que conta a história de cada alimentos, principalmente sobre a guerra. Eu amo ver histórias sobre a guerra. Então eu sempre gostei de história. Mas hoje em dia, sim, parece que o público não procura mais essa parte, assim, o público jovem, eu quero dizer assim, não procura sobre a história, quer modernidade e coisas novas. E não quer saber da história, porque história é muito importante, cara. Como é que é dar aula pro pessoal mais novo, assim? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque realmente, para você prender a atenção de um jovem da geração Z na sua aula, é realmente bastante desafiador, mas é extremamente gratificante. Uma estratégia que eu uso é você falar a linguagem dos jovens, você utilizar recursos didáticos no qual você entre na realidade das pessoas que estão assistindo a sua aula e você mostrar como isso se conecta com a história, como, inclusive, o passado se conecta com a modernidade, se conecta com o tempo presente, se conecta com a realidade que a gente vive de forma palpável no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o estágio que eu fiz no ensino médio foi incrível, foi uma das minhas melhores experiências profissionais, realmente é um momento que eu tenho muito carinho da minha jornada universitária. Os professores, quando eu cheguei na escola, estavam trabalhando sobre a história da África e sobre a colonização das Américas. Então, eu trouxe sobre a história da África filmes do Jim Carrey que demonstrem sobre a história da África. Eu trouxe também um filme da Beyoncé,
Black King, no qual ela fala sobre... Ela faz uma exaltação da cultura africana, e eu demonstrei todos esses elementos no filme para os estudantes. Sobre a colonização dos Estados Unidos, eu gosto muito de trazer essas questões culturais, porque você percebe todas as questões históricas através desses episódios culturais. Então, trouxe para eles o exemplo das Bruxas de Salem, que foi um episódio histórico que realmente aconteceu, que está até hoje muito difundido na cultura popular, é uma coisa pelas quais as pessoas se interessam muito. E você analisando esse contexto, você consegue entender todo o contexto desse período histórico. O do Jim Carrey foi Ace Ventura? Ace Ventura, Ace exatamente. Ventura. Eu fiz um contraponto Aquele sobre... que ele sai de dentro da bunda. Exato, Muito eu bom, fiz um cara. contraponto sobre como a história da África é apresentada pelo Ace Ventura e pela Beyoncé, no caso. Que Não, fez a exaltação dessa história. Ace Ventura é sensacional. Tem um filme bom que fala muito sobre a história da África, que é... Puta, que a rei, a rainha... Eu vou lembrar o nome, cara, que é das... Tipo, Amazonas Uhum. da África, assim, que elas eram do exército. É muito É bom, o cara. Mulher Rei? Mulher Rei. Uhum. Mulher Rei. Esse eu não assisti ainda, Cara, mas é bem interessante. é muito bom, é muito bom. Tanto que as Dora Milaje indo pelo meu lado nerd, que vocês sabem, as Dora Milaje são baseadas nessas mulheres. Sabe quem são as Dora Milaje do Pantera Negra? Não, Que o desculpa. Pantera Negra, quem faz a guarda do Pantera Aham. Negra são as Dora Milaje, são só mulheres. Então elas são baseadas nessa história sobre a Mulher Rei. Ó, essa já é mais uma possibilidade de algo que eu tenho que assistir para trazer para as minhas aulas, porque eu realmente não me ligo em nada de Marvel, mas eu sei o quanto interessante, o quanto seria um recurso didático que seria incrível para trazer para Pra você adolescentes. linkar pro adolescente a Exatamente. parte a Pantera Negra é um negócio bem forte na cultura negra. Tanto na parte de vestimenta. O filme, o 2 eu não achei tão bom. Mas enfim, mas a parte de história é bem legal. E tem várias coisinhas, assim, como eu falei sobre o Dora Milaje. Tem várias coisinhas mínimas, assim, que você pega no ar e você liga a história da África sendo colonizada, principalmente. Exato. E tem bastante sobre isso. Até fala sobre o Brasil nesse filme. É bem legal, é bem É bem interessante. Fala dos interessante. portugueses, do brasileiro, como que eles trouxeram o Dendê pra cá. Você descobre o Dendê ali, sobre a parte de colocarem nos navios negreiros, porque quem trouxe os portugueses trouxeram os africanos pra cá, eles... Não, os africanos que venderam os Sim. africanos, né? Aham. Começou com um africano vendendo outro africano, porque eles não foram lá, pegaram a força, foi um outro africano que vendeu. E conta muito bem sobre isso nesse filme. Sobre o comércio de escravos dos próprios africanos que existiam. Exatamente. Então ele conta bem não detalhado, mas ele conta um pouquinho, mas você consegue entender. A parte mais detalhada sobre as Dora Milaje. Então, esse filme vale a pena, principalmente pra você e pra quem gosta de história. E outro filme que também é bom pra história é 12 anos de escravidão, que fala sobre nos Estados Unidos, é um filme baseado em fatos até. Sim. Ele é Uhum. um cara que tinha sua própria liberdade, foi enganado, não vou dizer como foi enganado, senão vou matar o filme, mas ele foi enganado, só que o filme não se passa sobre a enganação dele, mas senão você vai perder ali o fio. Ele foi enganado por um pessoal e foi levado para outra cidade para ser escravizado. E ele ficou 12 anos de escravidão tentando conseguir a liberdade dele de novo. Eu acho muito interessante essa conexão da história com o cinema. O cinema é uma das minhas maiores paixões como hobby. E todo filme traz o pensamento da sociedade que o produziu. Então, meu próprio TCC eu fiz sobre um filme. Eu fiz sobre o filme de 1943 do Titanic. Não é o Titanic do James Cameron, que é o mais famoso que todos Sim, é conhecem, um que mas passava no SBT. Eu assisti passava, esse, você passava no assistia? SBT. Ele foi produzido na Alemanha nazista. Uhum. E ele usa desse contexto do Titanic para fazer uma propaganda contra os ingleses, para fazer realmente uma propaganda de guerra contra os ingleses. E eu fiz uma análise de como todo esse ideário da sociedade nazista é apresentado no filme. Tem muito filme, cara, bom sobre história. Como eu falei, eu amo história, então eu sei muitos filmes bons, assim. Mel Gibson mesmo fez dois grandes filmes sobre história, se não me engano, é O Patriota, que é um Uhum. filme sobre a guerra americana contra os ingleses dentro dos Estados Unidos, que é muito bom, muito bom. E aquele que não é escocês,
Que ele grita no final, liberdade! Puta, esqueci o Não nome. conheço esse. Cara, esse filme é muito bom. É muito bom. Vale a pena assistir também. Depois eu lembro o nome ou depois eu te passo o nome desse filme do Mel Gibson. Vale muito a pena. Então, existem muitos filmes. Claro que tem muita coisa distorcida. Você tem que entender o que é Claro, e o que não é exato. verdade ali. O que não foi adaptado para um romance. Porque que Exato, ali tem sim. que ter uma história, tem que ter um romance, tem que ter um vilão, tem que ter. Então, tudo tem Exato. um movimento, né? O meu próprio TCC foi exatamente uma análise de como a história do Titanic, que foi uma história que realmente aconteceu, foi distorcida para fazer propaganda partidária. É mesmo. Exatamente. Conta mais sobre isso, que agora eu fiquei curioso. Como que é essa história do Titanic? Porque ela foi partidário, talvez, porque eles queriam chegar logo no lugar pra poder mostrar que o Titanic. Porque se você for ver bem o que aconteceu com o Titanic, o acidente do Titanic, ele não é o maior da história Não, naval. Não sei se fala da história naval, mas acredito que sim. Ele não chega nem perto. Acho que ele é o sexto ou sétimo maior acidente de navio, assim. E tanto de número de pessoas quanto tamanho. Porque tamanho tem outros muito maiores, né? Mas exato. enfim, qual que é a história do. Walter Lord, ele é um autor que escreveu um livro que se chama A Night to Remember. Deixa eu me lembrar o título desse livro em português. Ele é Uma Noite Fatídica, perdão. E ele escreve exatamente sobre isso, sobre como o Titanic não foi o maior acidente náutico da história da humanidade, mas o que atrai em relação a ele é a possibilidade de se contar histórias a respeito do acidente do Titanic. Ele levou 2 horas para afundar. Aham. Então existe uma possibilidade incrível de você contar histórias a partir dele, tanto que desde o momento que ele afundou, desde as primeiras manchetes até os dias de hoje, continuam sendo criadas histórias sobre o Titanic. E isso é tanto enfim, na não ficção, são produzidos livros, estudos sobre o Titanic, quanto em livros dramatizados, romances, Uhum. filmes, enfim. É um assunto que não se esgota. Em relação à propaganda nazista que é feita sobre o Titanic, é exatamente isso que você falou. Eles fazem um ataque aos ingleses em relação à sua democracia liberal. Eles colocam os ingleses como gananciosos que sacrificaram a vida de 1.500 pessoas para buscar o lucro. E eles retratam toda essa suposta vilania no filme de uma forma bastante explícita. É extremamente explícito como eles colocam todos os ingleses como mesquinhos, todos os ingleses como gananciosos, a fim de ser o navio que em menor tempo fez a travessia do Uhum. Atlântico. E isso para atacar a democracia liberal dos Estados Unidos. É, eu. Perdão, Estados Unidos não, Inglaterra. É, Ato falho. uma coisa que eu não entendo do Titanic foi soltado bastante sinal de alerta quando ele tava afundando. Ele demorou praticamente. Não sei se chegou a 2 horas, mas foi bem próximo de 2 horas para Foi. afundar totalmente, né? Uhum. Só que eles estavam, da distância dos Estados Unidos, eles estavam 1 hora e meia. Não dava tempo de chegar a socorro. Eu não entendi o porquê da falta do socorro, só. Isso nunca foi explicado, isso eu nunca vi sobre. Mas eles estavam a distância de 1 hora e meia. Se demorou 2 horas e desde o começo eles já estavam soltando sinal de alerta e Mayday, eu não entendi o porquê da falta do socorro. Na realidade, todos os navios que estavam próximos, o navio que resgatou o Titanic era o Carpathia. Eles levaram 2 horas para naufragar, mas o Carpathia, que era o navio mais próximo que conseguiria prestar esse socorro, ele conseguiria chegar ao Titanic apenas em 4 horas, que foi o Nossa. tempo que levou para que ele chegasse. Uhum. Se fosse hoje em dia, talvez não tinha nem afundado. Tinha afundado, Sim. mas tinha muita mais gente que tinha sobrevivido, né? Porque a Foi tecnologia que você tem exatamente. pra trazer Uhum. helicópteros e navio mais rápido e barco mais rápido, chegar muito antes, né? E foi exatamente esse o acidente náutico que fez uma grande revisão da legislação náutica no mundo. Então, nesse período, não era nem obrigatório que houvessem botes de salva-vidas para todos os passageiros. Nem Isso tinha, no não Titanic tinha, não tinha exato. esse Isso é um número, né? fato muito difundido em relação ao naufrágio. Muitas pessoas não se salvaram porque não existiam botes de salva-vida. Sim. Que bosta, né? Que você para pensar, tipo, tem muita coisa assim que acontece pra poder melhorar. Quer dizer, Exato. tá ali, você tem que melhorar o negócio. Não, mas não vou melhorar. Tá bom desse jeito. Aí morre alguém e fala, acho que tá na hora de a gente melhorar. Eu vejo muito isso pro história, gente. Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele morreu. Depois que ele morreu, o médico que cuidou dele, que cuidava dele, que fez os primeiros socorros, foi o mesmo que criou vários mecanismos
pra não acontecer o mesmo tipo de acidente com ele. Que foi a proteção cervical, proteção na cabeça, o corpo não se mexer tanto. Ele criou várias, ele ajudou a Fórmula 1 a criar vários tipos de mecanismo para a pessoa não morrer. Foi a partir da morte de alguém, e muito conhecido no Brasil e no mundo, que começou a surgir várias coisas. Isso tem um documentário até do Senna, que é muito bom, cara. Fala muito sobre isso. Então sempre tem que morrer Esse tipo alguém. de tragédia que chama a nossa atenção, né, para questões que talvez sejam falhas na nossa sociedade. O que eu acho, o maior exemplo são tragédias aéreas, né? Com Toda certeza. tragédia aérea, tipo, realmente, se é alguma coisa pra não procurar culpados e sim melhorias, é a tragédia, todas as tragédias aéreas, né? Que não tem como você procurar o culpado. Se for o culpado, o piloto já morreu, não tem o que você fazer. Então, o que eles fazem realmente é pra corrigir, pra não haver mais atos falhos assim. Mas infelizmente ainda tem muitos atos falhos, né? Acho que o último maior acidente, se eu não me engano, foi o da Chape, ou teve mais algum. É, Eu digo realmente, grande, assim, grande número. Não de pessoas importantes, mas acho que foi, né, da Chape, né? eu não saberia dizer qual foi o É, mais novo, o mais recente, perdão, um acidente aéreo, eu acho mas que de uhum. grande Eu proporção, acredito que tenho seja. uma amiga que estuda psicologia, ela faz exatamente esse tipo de pesquisa em relação a acidentes aéreos, a relação aos fatores humanos que conduziram o acidente Aham, aéreo. Eu aham. aprendi bastante coisa interessante com ela. Tem um, até eu queria conversar com ela, tem um que eu acho muito legal sobre o Air France, que saiu do Brasil Uhum. e caiu bem no meio do Brasil e África ali. Tem muitas coisas ali que muita gente fala e eu acho muito legal. Tem teoria da conspiração, tem teoria que o piloto queria se matar. Diz que teve maior indícios que ele realmente queria se matar. Parece que desligou tudo. Tem todo um processo, assim. Ou a Air France querendo encobrir alguma coisa, né? Mas tem muita coisa ali que eu acho legal sobre esse acidente aéreo, assim. Menos pra família, claro, né? Mas, tirando a parte da morte, eu acho que tem muita coisa legal sobre a história, sobre isso. Que daria até um filme se marcar. Mas, voltando lá pra faculdade, falta quanto tempo você vai acabar agora? Na realidade, eu já estou terminando a faculdade. As últimas disciplinas eu já concluí há algum tempo. Eu concluí no ano passado, na verdade, mas eu fiquei pendente com algumas horas complementares, que são atividades fora do curso que você precisa realizar para complementar a sua formação. Então, cursos de extensão, esse tipo de coisa. Eu entreguei a minha última hora complementar nessa semana e Ah, agora é que só beleza. aguardar a Agora PUC aprovar que eu já estou formado. agora é só o finalzinho mesmo. Só o finalzinho. E vamos ter os livros. Qual que é o teu primeiro livro? Como que ele é? Sobre o quê? O meu E primeiro quando que livro, você escreveu? claro, o meu primeiro livro se chama Diário de uma POC Venenosa. Ele é um livro que tem uma capa rosa, tem um veneno na capa, eu acredito que você deve ter visto ele no meu Instagram. Ele foi o livro mais despretensioso que eu já escrevi, porque quando eu escrevi ele, na realidade eu nem almejava ser escritor e publicar os meus livros. Era uma coisa que a princípio eu comecei a escrever para mim mesmo. Ele trata sobre dramas do ensino médio, essas questões que todo adolescente passa. E a princípio eu realmente escrevia para mim. Era uma escrita pessoal. A partir do momento que eu comecei a compartilhar com algumas pessoas, mostrar alguns trechos do que eu escrevi, as pessoas começaram a achar muito interessante e as pessoas começaram a me incentivar a talvez publicar esse livro. E realmente eu percebi que dessa escrita, que realmente era bem despretensiosa, eu estava formando uma narrativa, eu estava criando um personagem que, Sem né, perceber totalmente. exatamente, sem perceber, mas um personagem que muitas vezes era exatamente o oposto de mim. Consegue entender isso? Uhum. E a partir disso eu comecei o processo de criação do livro. Eu quis criar algo que fosse exatamente uma leitura despretensiosa, mas que fizesse as pessoas se divertirem. E eu acredito que funcionou muito bem, porque todos os comentários que eu recebo em relação ao livro dizem que se divertiram muito com o livro, que acharam o livro muito engraçado, que se identificaram em algum grau com a história que eu conto. Então, eu fiquei bastante contente com a repercussão que ele teve, que eu Uhum. inclusive não esperava. Assim, vamos perguntar uma sinopse dele. Essa pessoa que você escreveu, antes de você querer escrever o livro, antes de Uhum, você falar, não, agora eu vou focar nesse personagem, eu vou fazer uma história em cima dele. sim, Mas quando você criou ele, uma pessoa totalmente oposta a você, seria um alter ego? Algo que você queria exato. ser e não poderia e não conseguia? Em certa medida, sim. É um alter ego, eu acredito que onde você expressa tudo aquilo que você gostaria de falar e não pode. Exatamente. É o que as pessoas são hoje em dia na internet, né?
Sim, Se escondem atrás de uma roupa de um ali, perfil fake. de um perfil Aham. fake e fala seu boss, seu, ou formas preconceituosas de falar, seu não sei o quê. No meu caso, Não, não mas é nada tão não, não é, intenso. Sim, não, ele é um personagem muito sarcástico. Ele é um personagem muito, como o próprio nome sugere, um personagem muito venenoso. uhum, Teve muita gente que não gostou do livro por causa disso. Tem muitos comentários negativos que eu recebo que dizem: "Ah, eu não gostei do livro porque a capa tá certa, é uma POC venenosa." Que tipo, meu Deus, o que você esperava? mas De eu um acho que livro que essa se era a chama ideia, Diário né? de uma POC venenosa. Exato. Mas eu acho que essa era a ideia. E isso também, eu acredito que as pessoas que não gostam do livro possam interpretar como uma homenagem a esse tipo de comportamento, mas na realidade não é, é um livro de Crítica. humor, então é uma sátira a esse comportamento. Assim, eu sou de uma geração que a parte eu sou, assim. Isso aí é totalmente plausível, Claro, sim, principalmente numa escola, principalmente num colégio, que provavelmente foi a época que você escreveu, a época que você vivenciava sim. isso e Aham. conseguiu entrar mais ainda nesse personagem. Então é algo bem plausível. Não sei como a geração de hoje em dia aceita isso. Não sei como que é o recebimento disso. Na minha época, apelido era uma coisa normal. Hoje em dia, se você apelidar, é uma coisa horrível. Mas eu acho que uma coisa que sintetiza muito é um comentário, inclusive, internacional que eu recebi. Esse livro tem uma tradução para o inglês e esse é um Que comentário legal. dos Estados Unidos que eu recebi de um cara americano. E ele fala que o que mais chamou a atenção dele no livro é um homem mais velho. Ele disse que o que mais chamou a atenção é ele perceber que algumas coisas nunca mudam sobre ser um adolescente. Sim, exatamente. É o que a gente, no Brasil, falar pra ele. No Brasil, a gente chama de a quinta série. Exato, o espírito da quinta O série espírito da quinta série nunca sai da gente. nunca sai. Principalmente do homem. A mulher, por isso que eu sempre falo, a mulher, ela desenvolve e cresce a mentalidade dela muito mais rápido que o homem. Ela desenvolve muito mais rápido. Com 14, 15 anos, ela olha pra você e fala: os meninos são bobos. Porque a gente é bobo. A gente é E tá retardado. tudo bem ser bobo. E aí isso que eu ia chegar. E tá tudo legal você ser bobo. Porque essa é a conexão da amizade dos homens. Exato. Né? É ser bobo. Aí que eu ia chegar. A mulher, ela cresce muito mais rápido, ela amadurece muito mais rápido. E ela não leva, desculpa, se algumas têm, legal, fico feliz. Mas muitas não levam a amizade da escola, muitas, tipo, 5, 10 amigas que se veem até hoje, conversam, tudo. A mulher, ela tem as amigas dela, mas sempre são mais rotativos. O homem não, o homem leva mais amizade, tanto o homem com uma mulher, o homem com o homem, porque Sim, ele é aham. esse bobo, ele tem essa conexão boba. E a mulher, e até as mulheres que são mais maduras, ela consegue levar uma amizade de homem na Uhum. escola do que a amizade de uma mulher com mulher. É, em alguns casos são relações mais circunstanciais. Exatamente. Não sei se eu consegui ser claro, não sei, desculpa se não consegui ser Eu claro. entendi. Mas eu acredito que acho que o homem consegue levar uma amizade mais tempo por esse motivo, por ser mais bobão e talvez por amadurecer mais tarde. Quando tá com seus 20, 22, começa a amadurecer mais. Mas ele já fez aquela, aquela conexão com o amigo e sempre vai. E se você for num jogo de futebol, as mulheres dos caras que deixam o marido ir e acha que vai ter cheio de mulher, ele vai dar isso. Não, cara, o homem volta a ser aquele cara da quinta série. É brincadeira de quinta série, é amizade. O homem continua sendo essa quinta série pra Com sempre. certeza. Eu sempre no colégio tive amizade mais com mulheres, na realidade, mas eu percebo muito isso quando eu me reencontro com elas e eu ainda tenho amizade com elas exatamente como eu tinha na época do colégio, é como se a gente voltasse pra essa época. Exatamente, porque a conexão ainda continua forte, mas de uma mulher com uma mulher, ela já parece que ela já tá mais madura, Uhum. né? Ela não quer ter aquela conexão porque ela já é madura, mas ela sendo madura, conhecendo um bobão, parece que é filho. Fala, vem aqui, você é bobão ainda, vem aqui. E vê ele crescendo, mesma idade, mas vê ele crescendo. E tem a conexão mais forte. Isso eu acho legal, assim. Mas é legal o que você falou sobre o livro e o que o cara comentou. É o que a gente chama de espírito da quinta série, nunca muda, né? Nunca muda. E o segundo livro, o que que é? O meu segundo livro, ele já é um livro bem mais sério. Eu já tinha publicado esse primeiro livro, como eu mencionei, ele teve uma repercussão muito superior que eu, inclusive, imaginava que ele fosse ter, que eu esperava, inclusive, que eu talvez até mesmo sonhasse que ele fosse ter. Quando eu escrevi o Diário de uma POC Venenosa, eu pensei que 5 pessoas fossem ler. Sério? Leram minhas amigas, basicamente, eu acreditava que iam comprar o livro.
Mas, enfim, eu percebi que ele teve uma repercussão muito maior do que eu pensava. E uma coisa que eu acredito que tenha me decepcionado um pouco nisso foram esses comentários que eu acho que são um pouco injustos em Sim. relação a meu Deus, é uma POC venenosa. Sim, o próprio título do livro sugere isso. E eu acredito que no segundo livro eu tenha concebido ele como uma forma de eu mostrar também o que eu posso fazer como escritor de uma forma mais séria. Ele surgiu no momento que eu tinha acabado de terminar um relacionamento que foi um pouco, como eu posso dizer, é, pegando agora a tese de Bauman, que foi uma tese que eu me inspirei muito para escrever esse livro. Foi uma relação um pouco mais líquida, uma relação fluida, e isso me fez pensar um pouco sobre a nossa própria modernidade líquida. E a partir disso eu fiz a construção desse livro, que foi muito mais poético, foi muito mais sério, foi um livro menor, ele tem 100 páginas. E eu publiquei ele mais voltado para esse tipo de leitores mesmo, realmente, que estavam buscando algo mais sério, mais poético. E a recepção dele também foi muito boa, na verdade. Eu recebi inclusive críticas de amigas escritoras que eu fiz, que Sério? têm livros que eu admiro muito, dizendo que o livro é incrível, que o livro é sensível. Eu até separei algumas Pô, aqui. cara, tipo, você ser, vamos dizer, fã dessas pessoas que já estão Nossa, mais firmes no trabalho dela, que é escrever, receber uma crítica assim, como é que é? É legal, né? foi muito incrível, porque foi aqui que eu percebi o quanto o que eu faço talvez realmente importe, o quanto realmente pode gerar identificação com as pessoas. Por exemplo, essa é uma crítica de uma amiga escritora que eu recebi. Ela classifica meu livro como uma narrativa cuidadosa, um romance que deixou marcas. O protagonista está num processo de amadurecimento e autoconhecimento, e o autor transparece toda a dor e as expectativas do amor jovem entre dois rapazes. O ritmo do livro é gostoso, li tudo de uma vez em uma tarde, e bateu uma sensação nostálgica. Quem nunca amou intensamente foi ferido. Um livro muito bonito. Pô, legal, cara. É claro que é outro nível, mas é como se o Rafinha jogar no coach, jogar comigo e falar, cara, você joga bem futebol, hein? Eu Exato. receber de um É ídolo um exatamente negócio. isso. Você receber de um Fala, ídolo, de cara, uma eu pessoa gostei do que. teu jeito de jogar, hein? Rafinha, se quiser jogar Exato. comigo, vem. É legal, cara, receber um comentário positivo assim, de uma pessoa que você gosta, sendo do mesma área que você, assim. E nesse livro eu também comecei a perceber sobre o potencial que eu posso trazer na minha literatura para abordar questões históricas do nosso período. Então, nesse livro, eu busquei trazer a modernidade líquida que Bauman aborda. Bauman é um sociólogo muito popular que escreveu principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele faleceu há aproximadamente 8 anos, até então ele vinha abordando sobre essa modernidade líquida, que é o conceito que ele traz sobre como hoje nada é feito para durar, sobre como as relações são fluídas, sobre como as nossas relações se aproximam de, inclusive, de operações de mercado. Você sabe que você vai usar uma coisa enquanto isso te trouxe a satisfação. Aham. E logo que isso se encerra, logo que essa satisfação se encerra, você sabe que vai substituir por outra coisa que você ache mais interessante. Sempre vai ter algo mais interessante. E foi isso que eu busquei abordar nesse livro. Você buscou isso num relacionamento, colocou isso como um relacionamento. Exato, que daí Bauman, enfim, escreve sobre todas as características dessa modernidade líquida. Então ele fala sobre capitalismo, ele fala sobre relações do mercado, ele fala sobre cultura, fala sobre família, fala sobre religião, fé, não tem um assunto que ele não aborde, mas no meu caso eu foquei no amor líquido, no amor no tempo da modernidade líquida. Uhum. E para as pessoas que leram o teu primeiro livro, falam, que nada a ver. As mesmas coisas que pessoas tinham o Exterminador do Futuro e falar, meu Deus, ele veio do futuro e mata todo mundo. Essa é a intenção, né? Essa é a Acho que intenção. faz muito sentido até. Enfim. E o terceiro livro? O terceiro livro se chama Karma. Ele é um livro um pouco maior, ele tem aproximadamente 150 páginas, 200 por aí. Eu realmente não sei quantas páginas cada um dos meus livros tem. Mas nesse livro eu decidi abordar um pouco sobre a cultura do cancelamento. É um tema que eu acredito que também é muito intrínseco à nossa geração, e eu busquei abordar esse tema no meu terceiro livro. Principalmente nesse caso sob a ótica do Freud, quando ele fala sobre
ele fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças, sobre como as pessoas se juntam em grupos para atacar o que é diferente, quando eles se juntam em grupos, até como uma forma de se colocarem como superiores e você rejeitar aquilo que seja diferente do que você pensa. Você isolar aquilo que seja diferente. E foi isso que eu decidi explorar nesse livro. Eu criei um personagem que é um pouco, como eu posso dizer, torpe. Um personagem que realmente não é a pessoa mais correta do mundo, e eu busquei explorar sobre como a própria identificação dos seus próprios defeitos que as pessoas possam ter com esse personagem é o que faz com que haja exatamente um sentimento de rejeição, sobre como as pessoas são tão parecidas com ele que veem nele seus próprios defeitos, talvez. O legal você falar sobre um tema tão atual, né, que é o cancelamento. Que eu acho uma bosta esse negócio de cancelamento, Com porque certeza. é o que você fala no teu livro, que é um grupo que se junta pra cancelar aquela pessoa que não pensa igual ele, então ele tem que ser cancelado. Só que o problema é que são um grupo muito pequeno, mas que tem uma voz muito grande. Esse que é o maior Exato. problema. E eu falo em todos os sentidos, não só política, futebol, qualquer coisa, as pessoas se reúnem e falam, não, ele tem que ser cancelado. E o que eu acho pior, mas isso é a geração e a nossa geração que pensa assim por causa das redes sociais. Meu Deus, vou ser cancelado. Cara, se ser cancelado é só fechar o teu rede social e viver normal, cara. Que é só uma rede social, foda-se. Não tem. Ai, mas eu trabalho com isso. Cara, se você trabalha com isso, pessoas que gostam de você vão entender. Vão continuar gostando. Vai continuar gostando, então cague pra esse pessoal. Não vão te cancelar. Porque as pessoas que te seguem vão continuar te seguindo. Então eu acho tão besteira esse negócio de cancelamento, principalmente em cima da comédia. Com Eu certeza. acho muito besteira. Porque comédia ela tem que ser tratada como comédia. Claro É que. exatamente uma fuga da nossa realidade. Desde que o mundo é mundo, esse é o tipo de fuga que a gente tem. Exato. Se você pega lá, o Charlie Chaplin não ia viver nunca, porque ele ia ser cancelado a todo momento. Porque todas as piadas dele sempre foi uma fuga do que ele passou quando criança, do que ele passou quando adolescente. Toda aquela parte pobre que ele conta sobre o Chaplin, sobre a parte de trabalhistas, tudo foi o que ele viveu. Então, hoje em dia ele não ia viver, ele não ia conseguir fazer um filme, que ia ser cancelado o filme dele. E é o senso de humor como uma fuga da nossa realidade. Eu acredito que até para mostrar o outro lado, o lado mais bem-humorado das coisas, porque a nossa realidade, eu acredito que ela seja tão monótona e muitas vezes ela seja tão sofrida que como a gente vive num mundo que a gente não possa dar risada dessas situações. Exatamente. Você pega. Eu ouço muito sobre isso, que os Trapalhões, meu Deus, passagem de dia ia ser cancelado. Ah, porque é horrível as piadas. Cara, mas se você pegar. As piadas deles realmente são ofensivas. Mas se você pegar o entorno dela que foi feito sobre aquilo, aí você fala, cara, que piada inteligente e engraçada. Você pega lá, sei lá, o Mussum. O Mussum falando. O Mussum é o bêbado. É o negão bêbado. Ah, é porque é horrível isso aí é o estereotipo. Você pega lá, eu lembro um dele com o Dedé, que ele fala. Ah, você viu que o preço, não sei o que, aumentou, da gasolina aumentou? Ele fala, também o mundo tem que ser assim mesmo, a galera tem que se acostumar com esse preço. Ah, você viu que o preço da comida aumentou? Ah, mas a pessoa tem que comer bem, tem que pagar bem, não sei o quê. Você viu que a cachaça aumentou? Ele fala, não, cachaça não. Aí esse governo já tá se passando. Isso você tá falando dos anos 80. Exato. Então é uma crítica atual. Então, tipo, estereotiparam ele e tudo, mas fizeram uma piada em cima sobre a política atual da época e atual de hoje em dia, atual de 10 anos atrás, atual de... Infelizmente a política nunca mudou, né? Infelizmente sempre continua sendo atual, não importa quanto tempo passa. Infelizmente, cara, é uma coisa que nunca vai mudar, porque brasileiro é assim. Mas, entendeu? São coisas assim que a galera quer cancelar porque é errado, mas é da época. É igual agora as coisas estão falando sobre a Xuxa. Gente, é da época. Até mesmo na própria literatura. Ronald Dahl, autor da Fantástica Fábrica de Chocolates, Matilda, estão reescrevendo os livros dele. Estão trocando termos, como por exemplo o termo gordo. Estão trocando por enorme. Cara, mas é da época, entendo. Não apenas é da época, como eu acredito que seja uma mera descrição, mas enfim. Exatamente, mas... Agora eu vou ser cancelado. Já que tocamos nesse politicamente correto, o que você acha e mudando pro lado nerd? Dessas coisas que a Disney tá fazendo, em cima... Eu achei muito engraçado. Da Branca de Neve. Você chegou a A tá a par Branca- da situação. Pra quem não tá a par da situação,
Eles queriam fazer Branca de Neve, todo mundo sabe que existe os 7 anões da Branca de Neve. Sim. Porém, o ator que fez Ele fez Game of Thrones, Game não? of Thrones meteu a boca, disse que é errado você estereotipar um anão, porque isso é errado, você tá falando mal e tal. E daí a Disney foi lá e cancelou a ideia dos anões. Vão fazer algo mágico, 7 coisas mágicas daquele mundo. E os anões dos Estados Unidos ficaram putos da cara com ele, tipo, pô, então só você que pode ser o famoso. Você fechou 7 empregos aqui, só você pode ser o mamamã. Eu acho que é exatamente esse ponto. Perde a oportunidade de você apresentar os anões no filme. Exatamente. E tirando. E muitas outras coisas que tá acontecendo lá, porque mudar. Eu acho que. Tudo bem, eu entendo o lado da Pequena Sereia. Uhum. Achei legal. A parte que trouxe mais. Mais. É porque ela é negra e tudo. Achei totalmente errado, velho. Por quê? Porque era a única representante ruiva. Então você fechou a porta pros ruivos. Para as pessoas que se identificam com a ruiva. E outra, se você quer fazer, então faça coisas novas. Então Sim. faça princesas novas sobre aquilo. Não mudar uma história, porque é uma história em quadrinho. Nesse caso, eu acho que existem duas opiniões e eu acho que as duas são válidas. Existe esse lado de se você quer fazer novas princesas, você cria novas histórias, mas eu também acho que sendo um novo filme, não existe problema mudar, porque todo novo filme vai apresentar uma nova proposta de alguma forma, mesmo que seja um filme baseado em algo que já exista antes. Mas já existe Então, o Pantera Negra. sim. Imagina se Tom Cruise faz. O que ia acontecer? Mas Você acha que as pessoas iam nesse achar caso é uma legal? proposta diferente, porque, enfim, exatamente porque a proposta do filme ela se conecta com a etnia do personagem, coisa que a Pequena Sereia não necessariamente tem uma grande conexão. Então não acho que tenha sido uma grande mudança, Então mas você isso pega o Rocky Balboa e o inimigo entre aspas, o Creed, que é negro, pega e troca por um branco. Você acha que a galera ia gostar? Porque não tem nada a ver com conexão. Então, tipo, a galera não ia gostar. Ninguém ia Mas gostar. essa é a minha percepção. Eu entendo completamente quem não gosta, porque remete ao personagem da infância que você gostava e que agora Não tá só a diferente. personagem, mas Uhum, eu tô querendo dizer a ruiva. uhum. Ela é uma princesa ruiva. Tem quantas princesas ruivas? Eu acredito que seja só Ariel. Acho- Mas de Tem qualquer a forma, Ariel isso e não. tem a outra que tem um cabelo esvoaçante bem legal, assim. Valente. Ah, Mas eu não a sei se ela é Merida, princesa. sim. Uhum. Mas Ela é da Pixar, né? é da Pixar, Eu acho não é que já da sim. Disney. Mas Na realidade, eu realmente não sei porque eu não sou um grande consumidor da Disney, mas que eu lembre são essas. De qualquer forma, eu acho que o desenho original continua lá, sabe? Mas enfim, eu entendo completamente quem não gostou da mudança e eu particularmente não me incomodo com isso. eu acho que deveriam fazer novas. Eu acho Uhum. que se for pra você fazer algo, faça novos, cara. Então produza mais coisas sobre isso. Não pare no tempo. Pare de fazer remake. Faz uma coisa nova, então. E Sim. soar mais legal, né? Princesa do Sapo, acho tão legal. Minha filha ama Uhum. aquela história. Faz um filme, então, em cima do Princesa do Sapo. Que é uma história muito legal. Então, só essas coisas, essas mudanças, assim, que não precisa. Aham. Você pode fazer outras coisas, não precisa. Você consegue melhorar as coisas sem precisar fazer tantas mudanças, assim. Mas eu acredito que essa mudança também seja muito nisso. Quando você faz essa mudança, gera muita crítica, gera muito conteúdo, gera muita marca, a marca cresce, as pessoas vão assistir. A principal intenção da Disney é exatamente usar isso como marketing. Não existe como negar. Que a estratégia de marketing da Disney é exatamente para fazer as pessoas falarem sobre o filme. Exatamente. O que as redes sociais procuram, né? Sim, É a mesma estratégia de marketing que as redes sociais procuram. Você tem que ter um lado. Não tô falando de política, mas dar um exemplo. Tem que ser uma direita e uma esquerda. Por quê? Porque você exatamente. gera discussão. Se você gera discussão, você gera conteúdo. Gerando conteúdo, eu E você cresço. mantém as pessoas na rede. Eu cresço. É a mesma coisa que eu colocar alguma coisa no meu conteúdo lá, que não é o que eu penso, mas eu sei que vai gerar uma polêmica. Então eu escrevo lá qualquer coisa, a galera vai meter o pau, vai falar. Uns vão concordar com o que eu falo, outros vão meter o pau. Mas não De qualquer importa. forma, você atrai a visibilidade para você. Exatamente. E acho muito. É uma estratégia de marketing muito arriscada, porém ela funciona muito bem em vários lugares, né? Funciona. E o teu quarto livro é baseado no quê? O quarto livro se chama Bad Blood. Ele também é uma história um pouco mais rápida. Ele tem aproximadamente 100 páginas. Ele é a história de
uma garota que tem uma certa obsessão por outra pessoa, o que acaba levando a uma espécie de loucura, neurose. É um E o adolescente ou livro não? é uma adolescente que tá entrando na faculdade. É uma história universitária. Que legal, cara. Uhum. E daí ela se apaixona por. Se apaixona ou não? Essa é a história do livro. Eu É, não posso, que não legal, não posso dar pode dar tanto spoilers. spoiler. Mas Exatamente. daí ela se torna um pouquinho obsessiva por aquilo. Ela acaba se tornando um pouco obsessiva por essa garota. No decorrer da história, você entende que essas pessoas já se conheciam e eu começo a explorar a conexão que essas pessoas tiveram no passado para nutrir essa obsessão Uhum. que elas têm a partir desse reencontro na universidade. E agora, depois que você fez esses livros, qual que é o teu pensamento para o futuro, assim, fazer mais livros ou focar mais nesses para crescer mais as vendas? Qual que é a ideia? Eu acredito que eu sempre vá continuar escrevendo novos livros, até porque, conforme eu mencionei, é uma forma de expressão para mim, de eu mostrar o que eu penso sobre a realidade na qual a gente vive, de mostrar as minhas percepções de mundo e expressar, inclusive, meus próprios sentimentos. Então, acho que eu nunca vou deixar de escrever novos livros. Eu tenho já um projeto para escrever um novo livro. Ele ainda não tem nome, ele está um pouco abstrato, eu já sei mais ou menos o que eu quero explorar com ele. São questões um pouco mais políticas, na verdade. Mas ele vai vir provavelmente só para o ano que vem. Então, no momento, eu vou focar em fazer uma divulgação dos livros Dos que você anteriores. já tem. Exato. Faz um de ansiedade, cara. Ansiedade é um tema bastante interessante também. Ansiedade na adolescência seria um negócio que ia pegar bem, cara. E, é claro, você tem que dar uma boa pesquisada, você tem que fazer teu mercado de pesquisa. Bom, Claro. você vai ser professor, você vai ter ali uma gama de pesquisa ali gigante, né? Com certeza. Mas acho que de ansiedade seria muito legal você explorar essa parte, assim. E teus livros têm alguma conexão uma com a outra ou não chega a ter conexão? Essa é uma pergunta bastante interessante. É uma pergunta que eu, inclusive, recebi no meu Instagram quando eu postei que eu viria aqui. Se existe um universo compartilhado do meu livro. Aham. E existe a ideia de que, em algum momento, personagens dos meus livros anteriores voltem a aparecer. Que Mas, legal. por tudo que eu já escrevi até hoje, ainda não existe essa conexão entre um livro e o outro. Seria legal lá o primeiro livro, quando sair teu sétimo, ele é o pai da. Porra! Que reviravolta! Exato, eu pretendo trazer personagens dos meus livros anteriores como personagens dos meus próximos livros, perdão, uma coisa que eu pretendo colocar ainda. Existem muitos personagens que eu acredito que podem ser explorados em histórias novas. A própria Jéssica do Diário de uma POC Venenosa é uma personagem que as pessoas gostam muito e eu pretendo trazer ela no próximo livro. A Jéssica é a caloteira que finge ter uma vida que ela não tem e eu vou explorar isso na próxima história. Isso você entra no Instagram, tem um monte de Jéssica, então. Exato, é exatamente o meu ponto. Eu tô dizendo famosa e não famosa, né? Exatamente esse meu ponto, mostrar como, com a Jéssica no caso, esse não vai ser o tema do livro em si, mas eu pretendo usar a Jéssica para mostrar como as pessoas constroem uma imagem completamente diferente do que elas são, pessoas que vão no shopping com sacola vazia tirar foto para mostrar que elas compraram muita coisa e as sacolas estão todas vazias, pessoas que vão em apartamentos decorados e tiram fotos para mostrar como se fosse sua própria casa e como a imagem que a gente passa nas nossas redes sociais assume esse tipo de essa importância na nossa sociedade, como você é uma imagem, como você é o que você mostra na sua rede. A tua maior importância não é você ser feliz e ter o que você tem, e sim É mostrar você para as outras mostrar. pessoas o que você não tem, Exato. só para as pessoas se sentirem felizes. Ah, tipo, nossa, você veste bem. Achei em casa ela é tudo desmaquiada, não gosta de se maquiar, mas eu tenho que maquiar bem para tirar uma foto no Instagram. Eu acho balela isso. Mas, bom, se é o que vende, né? Eu vou me maquiar se for pra vender. Mas. E ela vai ser uma personagem que eu pretendo trazer de volta no meu próximo livro. Muito legal, cara. Muito legal fazer as conexões. Você tem 4 livros agora, fazendo conexões assim, porra, vai ficar legal. Aí chama mais o nome do autor ainda. Tipo, aquele livro que liga, que linka aqui. Exato. Sensacional. Sensacional a ideia. E só repetindo, onde que acha teu Instagram? Meu Instagram é Gabriel Casagrande, meu nome. Os meus livros vocês podem encontrar na Amazon, disponível a versão do Kindle, que é a versão digital. Vocês podem ler tanto no próprio aparelho do Kindle, que é o
e-reader, quanto em qualquer celular, tablet, computador, vocês também podem baixar o aplicativo. Ele conecta com a conta da Amazon de vocês, então vocês conseguem ler em qualquer dispositivo. E as edições impressas pela editora Wiclap. E também, se quiserem pedir alguma coisa, o WeCrap também no iFood. É delicioso, gente. Eu tô comendo aqui enquanto eu tô falando. É muito bom mesmo. Cara, agora quando você for pra tipo chocolate e já tá frio, você vai ver que delícia que é, cara. Aí você vai dizer, putz, você deu uma ideia muito boa pra eles. Mas o de chocolate, mais... até vou comer o meu aqui que eu não tô aguentando já. Esse chocolate branco é perfeito. E vamos ao nosso quadro que se chame Pergunte a Si Mesmo, onde o convidado vai lá no próprio Instagram dele, faz as perguntas, os convidados, os seguidores deles vai lá e perguntam pra ele. Ele pega essa pergunta, ele mesmo lê e ele mesmo responde. Parece coisa preguiçoso, mas essa é a ideia. Quanto mais ele falar, pra mim, melhor. Vamos lá. Tiveram algumas perguntas aqui bem interessantes que eu recebi dos meus seguidores. A primeira pergunta é da Carol: como é meu processo de escrita? Eu acredito que eu já tenha descrito ele um pouco enquanto eu estava aqui falando, mas são coisas que eu percebo na minha realidade, ou por histórias que aconteçam comigo, ou sobre questões atuais que eu acho interessante de trazer. A partir disso, eu crio um personagem que eu acredito que represente essa questão, ou vários personagens que eu acredito que representem pontos antagônicos dessa questão, como por exemplo no Karma, no qual eu falo da cultura do cancelamento. Existe a canceladora, que no livro se chama Manuela, e o Daniel, que é o cancelado, que é uma pessoa que é toda errada, mas eu demonstro como a própria identificação que a Manuela tem com o Daniel é o que gera esse sentimento. Então, a partir disso, eu busco também teóricos que possam tanto filósofos quanto sociólogos, no caso, que possam acrescentar algo para o que eu quero colocar, como, por exemplo, no Karma, que eu coloquei a própria questão do narcisismo, das pequenas diferenças do Freud, quanto no Paraíso Frágil, que eu coloquei a teoria da modernidade líquida do Bauman, e a partir disso eu construo uma narrativa que eu acredito que demonstre meu ponto. Não, e outra, pra criar a história tá aí. Pra você é fácil, né? Exato. Todo momento tem história. A tua forma de criar um livro, criar em cima de uma história, me lembra muito o jeito que eu quero fazer podcast. Que é, pra mim, todo mundo tem uma história. Foi Tudo assim que tem uma história. Todo mundo tem uma história. Exato. Todo mundo tem uma história. As garrafas têm uma história. Né? Isso aqui, até chegar aqui, ó, ela teve uma história. Então, tudo tem uma história. Então, mesmo processo que eu tenho pra criar o podcast, você tem pra criar um livro. Isso que eu achei legal. E isso é muito interessante porque gera identificação nas pessoas, como eu já mencionei. Então, eu acredito que na realidade, tanto identificação quanto pessoas que pensam completamente diferente também podem acessar um outro ponto de vista. Então, isso é completamente interessante para mim. É algo que eu costumo ter em mente enquanto eu estou no meu processo de escrita. Essa identificação que possa gerar ou essa outra realidade que possa ser apresentada para outras pessoas. Mais alguma pergunta? Em relação a isso, também tem uma pergunta bastante interessante da Tati, que perguntou se eu, sendo historiador, penso em escrever um romance histórico. Legal. E eu acredito que um romance histórico não. Um romance histórico é um romance que acompanha as transformações da sociedade com os personagens. Eu penso em escrever um romance de época. A diferença é que é um romance que é ambientado em uma época diferente, mas não necessariamente acompanha todas essas transformações. Eu sou completamente apaixonado pelos anos 80 e 90, por toda a estética, pela música, pelos programas de televisão até, pelos livros dessas décadas, e eu acredito que um dia eu ainda construo uma história que seja ambientada nessas décadas, se houver algo que eu veja, é claro, nesse período que eu diga essa história não pode acontecer em nenhum outro momento do tempo a não ser nesse. E pode falar, e vi nos anos 90, era muito legal. Era muito bom. Infelizmente, eu, anos 2000, não tive essa oportunidade, mas eu imagino que deve ter sido muito bom. Os anos 90 foi muito legal, muito legal. E a liberdade que tinha, tudo, era sensacional. Eu tenho um negócio que eu queria viver nos anos 70 e começo de 80 ali. Isso, principalmente na parte musical. Mas o Bruno Mars tá trazendo de volta essa parte musical.
Então, Essa parte musical, pelo menos, a gente sempre vai ter pessoas você que vai ter. tragam. Mas eu queria ver aquele momento. Exato. Aquele momento, que eu Sim. acho que foi muito legal, assim. Foi uma história muito legal. Mas enfim. Mas uma coisa assim é que você não tem essa intenção de fazer coisas de época. Não, eu tenho intenção de fazer coisas de época, mas não Não, romances não. Sim, históricos. sim, romances históricos. Uhum. Mas se você for ver romances históricos lá antigos, se você falar qualquer livro que você fez, provavelmente existiu isso para aquela época, né? Exato, Cancelamento tanto. daquela época, Aham, um exatamente. Tanto a romance líquido própria. daquela época, sempre teve, né? Sim, sempre teve. A própria teoria do Bauman sobre o amor líquido, sobre a sociedade líquida. É, a modernidade ela tem início com o processo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O Bauman explica que nesse momento a intenção era criar uma modernidade sólida e essa modernidade sólida ela dura aproximadamente até metade do século XX, que é quando se intensifica o processo de globalização, Uhum. novas tecnologias da informação, quando também existe tipo uma desilusão com o sistema que a gente vive, que seria o sistema da modernidade, que foi uma forma de suplementar os sólidos, que Bauman explica que a intenção da modernidade é dissolver os sólidos Uhum. pré-existentes e substituí-los pelos sólidos. Existe essa comparação entre sólido e líquido. E logo após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, existe essa modernidade sólida, que acaba a partir da metade do século XX, que é o que muitos chamam de pós-modernidade, Aham. ou segunda modernidade, que Bauman rejeita esses termos e ele dá seu próprio termo modernidade líquida. Então, sim, desde essa época poderia ser ambientado, perdão, o meu livro. Em relação ao cancelamento, Freud escreveu desde 1918 a respeito disso. Uhum. Então, Você vê? realmente, Olha tem bases históricas olha muito pouco grandes. tempo, né? Mais uma pergunta pra gente. Uma última pra gente fechar. Uma última pergunta para fechar, vamos ver. Hum, A Bruna perguntou se eu tive síndrome do impostor em algum momento quando eu publiquei um livro. Síndrome do impostor é basicamente você acreditar que você não é capaz. É uma pergunta bastante interessante porque, como eu mencionei no começo da entrevista, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu não imaginava que pessoas que nem me conheciam, pessoas do outro lado do mundo. Eu tive livros que venderam na a edição digital, no caso, traduzida para o inglês, que venderam na Austrália, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, eu não imaginava que fosse ter essa repercussão, que eu fosse receber comentários de todos esses lugares, mas ao mesmo tempo isso não produziu uma insegurança no meu processo de publicação, porque eu acreditava que se 5 pessoas lessem o meu livro, eu já estaria satisfeito. Seria algo que Então, você queria, assim, que as pessoas exato. conhecessem teu livro, mas quem conhecesse gostasse, não quantidade, mas sim as Exato. pessoas que. Tanto que, até mesmo hoje, eu acho que eu peco um pouco em relação a isso, de não focar em uma super divulgação dos meus livros, porque eu acho que o que me importa é que tenham pessoas que leiam e que gostem do livro e que me deixem um comentário de que foi uma leitura que contribuiu de alguma forma para a vida delas. Em algum sentido, tanto para diversão, como por exemplo a POC Venenosa, o Bad Blood também é mais entretenimento, quanto talvez para gerar alguma reflexão, como o Paraíso Frágil. Mas se eu tive síndrome do impostor, eu não sei dizer. Eu sei que talvez eu tenha subestimado o quanto os meus livros poderiam alcançar, e eu acho que até hoje eu subestimo um pouco. Eu acho legal essa tua ideia de não quantidade de pessoas que assistam, mas sim assistam, não, Uhum. que a quantidade de pessoas que leiam, mas a qualidade que elas leem e gostem. Mas eu acho que seria legal você divulgar mais, conseguir divulgar mais para atingir mais pessoas. Com Que certeza. mais pessoas consigam ler teu livro e mudar a vida dela, ou pelo menos extrair. Quanto mais pessoas extrair, mais legal é, assim. Então eu acho que você deveria divulgar, porque por dois motivos. Um, que você tem talento e tem potencial. Sim. Só falta você injetar isso. Investir nisso. Só falta isso. E não precisa nem de dinheiro, é só investir no comer ali, ó, fazendo Instagram, fazendo story. A gente Exato. conversou um pouco antes sobre isso. Conversamos. Então, eu acho que você tem as duas coisas que potencial e talento, cara. O resto é só você enfiar a cara agora. Com Não certeza. é difícil. A parte mais fácil é você enfiar a cara. Porque nem todo mundo nasce com talento, assim, e potencial.
Então, você já tem os dois, cara. É só encher a cara ali, esperar um aninho ali, começa a aparecer fruto, você vai ver. E mesmo que as pessoas leiam, a tua intenção seja que as pessoas leiam e mude a vida, mude a ideia, mas cair um tutu também é bom, né? Eu acho que não tanto mudar a vida, eu não tenho tanto essa pretensão, mas sim de. Eu acho que demonstrar essas questões que são intrínsecas ao nosso tempo. Ah, mas quanto mais Uma pessoas narrativa. lerem Claro, sobre isso, mais legal, né? Então, com certeza. tomara que você consiga mudar essa chave aí e começar a divulgar mais, cara. Com E certeza. que você tem potencial e talento, cara. Pô, você tem muito talento. E só a última vez, aonde que acha teus livros? No Kindle da Amazon e na editora Wiclap, a edição física. Show. E vamos para o nosso último quadro. Então, antes do último quadro, já vou agradecendo. Muito obrigado por ter vindo. Muito Eu obrigado agradeço por muito ter pela entrevista. topado. Parece que a conversa foi curta, mas é 1h10 já conversando aqui, velho. Você viu quando a conversa é gostosa, vai Com passando, certeza. você nem percebe o tempo, né? Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter topado vir. Espero que tenha gostado. Espero que as pessoas que estão chegando agora no canal tenham gostado da conversa, assistam os outros vídeos, assistam esse, divulguem bastante. Divulguem também o trabalho do Rodrigão, assistam, leiam lá o livro dele, que é super interessante, são temas muito, muito novos e do nosso cotidiano por muitos e muitos anos vai ser. Então, qualquer momento que você lê esse livro, ele vai ser daquele ano. Você vai ler e fala, nossa, esse livro parece que foi feito esse ano. Então, praticamente são assuntos atemporais, né? Vai passar Sim, muito de certa tempo e forma, sim. vai ser o mesmo assunto. Então, leiam lá, procurem, ajudem, principalmente um escritor independente, que é a melhor coisa que você tem é ajudar as pessoas independentes. Eu sempre penso assim, ajudar as pessoas independentes e ajudar os comércios independentes que não tem nome, Claro. que não, eu acho muito legal isso. E vocês sabem muito que eu sou bairrista, né? Eu gosto de Curitiba, Paraná, Sul, aí Brasil, aí América do Sul, então eu sou muito bairrista. Então eu quero ajudem aqui, divulguem bastante o Rodrigão, vocês vão ver que vai ser bem legal. E nosso canal, né? Sigam lá, sigam as redes sociais, sigam principalmente o YouTube, façam a gente crescer, compartilhem, mandem pra vovó, pra todo mundo. E vocês vão gostar, porque a nossa ideia é distrair vocês. Quanto mais distrair vocês, mais vocês gostarem, pra gente ficar cada vez mais feliz. E é de graça. É só clicar lá que é de graça. Não tem problema nenhum. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela entrevista, foi um prazer inenarrável. E não vai fazer um livro sobre isso. Só porque na narrar você não vai narrar sobre isso num livro. É sacanagem. Mas como nem tudo são flores, vamos para o nosso último quadro, que se chama Pauta Quente. O quadro da família brasileira, o quadro que as avós estão assistindo. As perguntas são simples, rápidas, são poucas aqui. Fiz mais baseada na história. Vou começar. Segundo o grupo de colonos, o nome Cascavel deve-se ao fato deles terem achado um ninho de cascavel próximo a um rio. Assim surgiu Cascavel. E você, como um bom professor de história que será, por que se chama Rolândia? Ah, meu Deus. Tem um passarinho que se chama Rolinha, deve ter sido por causa disso. Espero. O Paraná é rico em pontos turísticos. Porém, eu tenho uma dúvida. O Buraco do Padre fica na Ponta Grossa? Meu Deus. Eu não sou capaz de opinar. Você já fez 4 livros. Tá com o livrinho aí? Livrinhos, meus livros são enormes. E o que você deixaria escrito na sua lápide? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Show de bola. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado essa loucura. Espero que tenha gostado, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima e tchau. Tchau.